Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar nesta oportunidade o professor Tiago Bottino. O Tiago é um jovem, mas é um jovem já com uma certa experiência, vivência das coisas do direito penal, do processo penal. É um estudioso. Acabou de editar um livro sobre o direito ao silêncio, que é uma coisa muito interessante, é uma tese muito interessante. Nós vamos conversar com o professor Tiago Bottino no próximo bloco sobre esse assunto tão fascinante dos direitos humanos, das garantias individuais, etc, etc. Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o professor Tiago Bottino sobre diversos aspectos ligados aos direitos e às garantias individuais previstas na Constituição Federal. É curioso, sabe, Tiago, eu tinha na cabeça, que era um grande amigo de muitos anos atrás, não é da tua geração, o professor Serrano Neves, você já ouviu falar nisso? Claro, Serrano Neves. um clássico. Ele tinha um clássico, Direito de Calar. Mas o Tiago fez uma coisa mais interessante, muito mais interessante ainda do que simplesmente conversar sobre o direito de calar, ou sobre o direito a capacidade constitucional hoje de não se incriminar, né? Mas o Tiago fez uma coisa mais interessante. Ele fez uma pesquisa numa tese de doutorado sobre a visão que o Supremo Tribunal Federal vem tendo sobre esse tema ao longo do tempo, não é isso? Ficou muito bem, eu gostei muito, Tiago. Muito obrigado. O que te inspirou, Tiago, para escrever esse assunto? Me conta. Me inspirou foi a vivência como advogado, de muitas vezes olhar a lei, ver o que está escrito, ir nos livros de doutrina, ver o que os autores disseram sobre aquilo e constatar depois, na prática, no processo, que o que acaba prevalecendo é a leitura que os tribunais fazem da lei. Na verdade, a lei não é o texto, e sim a interpretação que é dada desse texto. Então, eu ficava pensando, se eu quiser realmente descobrir o que é o direito ao silêncio, o direito de não se autoincriminar, eu devo buscar na lei, nos livros, ou eu devo ver o que o judiciário, ao longo do tempo, consolidou. A matéria viva, né? Matéria viva, exatamente. Eu fui buscar, então, todos os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal já tinha feito sobre o assunto, para montar uma espécie de mosaico, né? Ir buscando uma peça aqui, um julgado, um outro julgado, todos aqueles julgados que, enfim, além de serem lidos naqueles casos concretos, foram também representando as peças desse conceito de direito ao silêncio. Então, através dessa colagem de vários julgados, nós temos uma figura hoje do que é o direito ao silêncio, na prática. Certo. Bom, Tiago, qual é a tua impressão aqui para o nosso público, ao longo desse tempo que você pesquisou, como é que evoluiu essa coisa no Supremo Tribunal Federal? Eu posso dizer que o Supremo Tribunal Federal assumiu uma postura muito ativista no sentido de construção de significados. Se a gente for comparar, por exemplo, o texto da lei, né, no caso, a lei que eu estou me referindo é a Constituição. Sim. Então, a Constituição diz que o preso tem o direito de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família de advogado. Quem lê vai achar que é só o preso. Enfim, está claro, a gente sabe a diferença, sabe o que é um preso. Mas o Supremo Tribunal Federal foi construindo ao longo do tempo um entendimento de que não era só o preso, era também o acusado solto, e depois não era só o acusado, era também o indiciado, e depois que não era só o indiciado, era também o suspeito. Enfim, ele foi em vários julgados, ampliando. E isso é um ativismo, ele estava criando um significado novo. Não era só uma questão de interpretação de um texto que daria margem para várias interpretações. Não, a lei, a Constituição é bem clara, é o preso. Mas o que o Supremo fez? Disse, olha, não tem sentido garantir isso único e exclusivamente para o preso. Isso é um direito que a Constituição atribui a todo e qualquer cidadão. E
Enfim, essa construção chegou ao ponto de garantir, inclusive, o mesmo direito para uma testemunha. Uma testemunha que, de regra, tem a obrigação de falar a verdade, que, de regra, presta um compromisso de colaborar com a justiça, mas que se vir defrontada com uma pergunta cuja resposta possa incriminá-la, naquele processo ou em qualquer outro processo, ela também, apesar de testemunha, tem o direito de não se incriminar. Certo. Enfim, essa interpretação extensiva, na verdade, é toda construída pelos ministros do Supremo nos votos, com base em tratados de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, é construída com base em teoria de direito constitucional, marcando bem a relação que tem que existir entre o Estado e o indivíduo. E uma visão também de que o papel do judiciário é proteger direitos e garantias individuais. Então, nesse momento, o Supremo tinha bem claro ali a função de estabelecer os limites da busca da verdade no processo. Porque a grande questão que está por trás do direito ao silêncio é isso, né? Que expedientes, que meios nós podemos lançar mão para descobrir a verdade? Qualquer meio? Será que a verdade justificaria qualquer tipo de comportamento? A gente sabe que tem alguns limites, né? E um desses limites, por exemplo, é a autonomia moral do indivíduo, enfim, o direito que ele tem de se proteger. Agora, isso é uma grande batalha, não é, Tiago? A conquista de todas essas coisas, né? Isso não se faz do dia para a noite, nem através de leis, não é? É uma conquista permanente, não é? Justamente. Essa evolução, ela também não se deu num único momento. A pesquisa cobre aí quase 20 anos. Foi uma coisa interessante que eu notei, só para a gente deixar claro, é que a composição do Supremo mudou muito ao longo dessa tua pesquisa, né? É verdade. Mudou muito, né? Interessante. E isso, essas mudanças influíram também nesse... Diretamente. Diretamente. É muito interessante ver, e a pesquisa mostra... até um negócio que hoje se fala muito, né? Como é que se chama isso? Na temporalidade, vamos dizer assim, do exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Sim. Que é uma questão que está aí em todas as cabeças, né? Está sendo discutido muito se tem que ter um mandato, se deve ser, enfim, né? Pois é, mas aí vem essa questão à tona, né? Será que vale a pena você mudar de vez em quando, né? O encaminhamento das questões? Eu particularmente sou fã do sistema atual, acho que ele funciona muito bem, acho que isso garante mais independência para o magistrado, né? Enfim, ficar livre de qualquer tipo de pressão externa. Agora, é claro e é muito claro que a mudança de composição, não só do plenário, mas às vezes de uma turma, a mudança de um ministro, a saída de um ministro e a entrada de um ministro novo, muda o equilíbrio de forças, vamos colocar ali, e uma maioria que antes não existia, passa a existir dentro da turma e depois aquilo repercute também no plenário. Então, tem um determinado caso que eu mostro, que é sobre a obrigação que o Estado tem de informar a pessoa do direito de ficar em silêncio. Então, o Supremo tinha originalmente uma posição dizendo que era uma nulidade relativa, que você não deveria presumir o prejuízo se a pessoa não fosse informada desse direito. No fundo de tudo isso está essa visão, né, democrática, liberal, né? É uma coisa que você vai construindo, né? Que as sociedades vão construindo ao longo do tempo, né? Exatamente. Eu acho que são conquistas civilizatórias. Não tenha dúvida. A gente, ao mesmo tempo que vai colocando um tijolo sobre o outro, tem que estar sempre mantendo aquele muro também a salvo de outras investidas. E né? o Brasil, como as nações latino-americanas, de uma maneira geral, vem aos trancos e barrancos, né, do seu ponto de vista institucional, né? Exatamente, então, exatamente. É preciso um cuidado maior. Nós vamos continuar conversando com o professor Tiago Bottini no próximo bloco sobre esse assunto tão fascinante de manter-se calado diante da acusação pública. Daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o professor Tiago Bottino sobre diversos assuntos ligados ao direito de permanecer calado e, enfim, a proteção individual daqueles que eventualmente estão submetidos ou estão sujeitos a um processo criminal. Meu caro professor, mas eu estava dizendo no final do próximo bloco, esse problema do amadurecimento do sistema, isso é muito importante, não é? É fundamental. Nos países nossos países latino-americanos, essa coisa ela tem que ser construída com muito cuidado, né? Porque é sempre um sistema muito frágil, né? Graças a Deus, nos últimos tempos tem permanecido. Mas, de repente, a gente pensa no passado, né? E não é tarefa para uma geração só, né? Quando se fala aquela expressão, país novo, o Brasil é um país novo. É realmente um país novo. E além de ser um país novo, desembargador, eu acho que nós temos uma Constituição muito nova. Se a gente pensar, colocar em perspectiva que a nossa Constituição tem 20 anos, e a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos, todas as leis de um regime que não era constitucional, demora para a gente pegar, por exemplo, o nosso Código de Processo, que é de 1941, e filtrar ele na Constituição. Como se a Constituição fosse um filtro, você colocasse o Código de Processo e ele saísse sem todos aqueles... Depurando. Então, por exemplo, no caso, quando a Constituição entrou em vigor, ela garantia o direito ao silêncio e o Código de Processo dizia que se a pessoa ficasse em silêncio, esse silêncio ia ser interpretado contra ela. Então, mesmo com a promulgação da Constituição, ainda havia juízes... A história do quem cala consente. Que é a ideia do quem cala consente. Só que esse quem cala consente pode servir para a gente fazer o nosso juízo pessoal, né? Agora não pode servir como fundamento para você condenar uma pessoa, porque o novo sistema constitucional deixou bem claro que quem faz uma acusação tem que provar isso. Não é a pessoa que é acusada que tem que provar a sua inocência. Claro. Então, essa pessoa ela não precisa, na verdade, nem colaborar com o processo. Ela pode ficar parada e dizer, você está me acusando? Então prova o que eu fiz. Eu vou ficar aqui assistindo. Eu não tenho obrigação de me desmentir nada, eu não tenho obrigação de produzir nenhuma prova. Né? A única obrigação que eu tenho é de responder esse processo. Eu vou fazer isso, mas vou ficar inerte, olhando o que vai acontecer. Então, a Constituição mudou essa regra. E o Código de Processo não tinha sido modificado, só foi modificado em 2003. Né? Então, entre 88 e 2003 foram 15 anos onde a Constituição dizia uma coisa e a lei dizia outra. E aí o papel fundamental do Judiciário de fazer prevalecer a Constituição. É muito criativo, né? Esse papel da jurisprudência é muito criativo, não tenha dúvida nenhuma. É um fator de aperfeiçoamento da lei, dos princípios, né? Agora, em outros casos, eu acho que o Supremo praticou um ativismo contrário aos direitos e garantias individuais. Eu digo isso porque a Constituição diz que o preso terá assegurada assistência de um advogado. Então, quando eu leio na Constituição que será assegurado um direito, eu interpreto que o Estado vai providenciar os meios de que essa pessoa tenha um advogado. E o que acontece ainda hoje no Brasil? Se uma pessoa for presa e for levada para uma delegacia, não haverá nenhum defensor público disponível para assisti-la. E há estados que nem têm defensoria pública. Agora começa a surgir. Exatamente. São Paulo, que é um grande estado. São Paulo, Santa Catarina até hoje não tem. Então, agora... Eu sou de um tempo aqui no Rio de Janeiro que a defensoria pública, que é antiga, mas ela não funcionava no segundo grau de jurisdição. Sim. Só funcionava no primeiro grau. Chegava no segundo grau, seja o que Deus quiser. Aquela que a gente chama cachorro sem dono, né?